Boa noite, senhores vereadores, vereadora Ana. A ausência do vereador Rafael Marcelo, estão em viagem, e o vereador Cleito, que está em resguardo, né? Quarentena do coronavírus. Declaro sessão aberta e convido a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Se tratando de sessão ordinária, vamos direto aos trabalhos. Ata número 035 de 2020. Passo para a primeira. Hoje o primeiro secretário não veio, passo para a vereadora Ana fazer a leitura. Ata número 035 de 2020, da sessão ordinária do dia 15/9 da 5ª legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, Estado do Paraná, com comparecimento de todos os vereadores. Com exceção do vereador Cleiton Barros, em seguida solicitou o primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, de número 034 de 2020, que depois de lida foi aprovada por unanimidade dos presentes, sem impugnações ou ressalvas. Em seguida, o senhor presidente passou para o pequeno expediente, onde não havia nada na pauta. Seguinte, passou para o expediente comum, onde havia inscrição do vereador professor Bola, dizendo que, dentre os requerimentos que os vereadores vêm fazendo ao Poder Executivo, porém não estão tendo nenhuma resposta. Não sabemos se ele não está recebendo ou propositalmente não está respondendo a todas as nossas reivindicações. Ressaltou que os vereadores precisam dessas informações e dessas respostas para estar passando para a nossa comunidade, que no dia a dia nos cobra. Após elencou alguns de seus requerimentos e dos vereadores onde não foram atendidos. Inclusive, leis passaram por esta casa e não estão sendo cumpridas. Seguindo, elencou algumas das situações que constam das notas taquigráficas da casa. Seguindo, usou da palavra o vereador Donizete Ruggeri, falando dos recursos recebidos na data do dia 11/9 de 2020, através do deputado federal Reinaldo Stephanie Júnior, onde informa a liberação de empenho de recursos na ordem de R$ 226.550 para a aquisição de um ônibus escolar. Reiterou que esses são esforços nossos, do vereador Cleito e também do vereador professor Bola. Com isso, fazemos todo um agradecimento ao deputado que tem trabalhado por nossa cidade. Seguindo, usou da palavra o vereador Edevan Lopes das Neves, dizendo sobre melhorias na estrada Santa Rosa, indo até o Vai Quem Quer, cuja estrada foi patrolada e com isso ficou tapadas as estradas de água para as caixas laterais e captação de águas das chuvas. Estamos com sorte porque o tempo está seco. Se estivesse chovendo, já estaria intransitável. Com isso, peço ao setor rodoviário reparos naquela estrada. Seguindo, o vereador Valdomiro Sardeto fez um lembrete sobre seu requerimento nesta casa de melhorias na iluminação pública em nossa cidade, dizendo ainda que cobrou a prefeitura sobre o qual o departamento seria responsável pela reposição dessas lâmpadas queimadas. E a resposta que tive é que não tem ninguém que possa acompanhar ou pelo menos fiscalizar à noite para poder fazer a anotação da demanda, ou seja, quais lâmpadas estão queimadas e em quais postes. Sabemos que a taxa de iluminação pública ela vem cobrada na fatura e o cidadão tem o direito de reclamar, pois paga mensalmente e quando precisa do serviço não é atendido. Sabemos ainda que tem sobrado dinheiro com relação às receitas e às despesas e o Poder Executivo pode estar atendendo a nossa população. Sim, falou sobre a pandemia que acontece no mundo e no Brasil. Inclusive, aprovamos e liberamos recursos aqui nesta casa para o Poder Executivo, inclusive cobrados a prestação de contas desse dinheiro. Após, disse que o município tem recursos para poder fazer o trabalho de enfrentamento, fiscalizando, cobrando para que os protocolos sejam cumpridos em todos os lugares da cidade, em especial
à noite em bares e lanchonetes. A gente tem recebido várias reclamações, porque muitas das vezes a população não está fazendo a parte dela. Estão desrespeitando todos os protocolos da vigilância sanitária. E assim fica difícil. E a consequência disso é que pode ocorrer um transtorno maior para a saúde de nossa população. Após o vereador Marcelo Trevisan disse que havia feito um requerimento nesta casa para a secretária de Saúde sobre a liberação de recursos para o CCNOP de janeiro até agora, sobre o que teria sido liberado, inclusive com o nome do operador que liberou, e até agora não fomos atendidos. Pedimos então que esse requerimento seja atendido até nos dias agora, para darmos uma averiguada como que está os andamentos, neste mês que começou a campanha política. Seguindo, o senhor presidente Roberto Scaraboto fez agradecimentos ao chefe do setor rodoviário por mandar arrumar a estrada da Aguinha e Guelph, onde tinha feito esse pedido nesta casa há várias semanas e agora foi atendido. Após o vereador Rafael Cuco fez uso da palavra, falando sobre o requerimento que foi feito nesta casa a respeito de quebra-molas na Avenida Flamboyant, disse ter falado com seu amigo De Jaime, onde se propôs a pegar um baixo-assinado para fazermos um requerimento em nome desta casa, para o Detran de Curitiba, para que fosse instalado no mínimo 2 quebra-molas naquele local e imediações, e também na rodovia, especialmente no trevo do Abatedouro e na Vila Rural. Após o senhor presidente, passou para a ordem do dia, onde deu entrada na pauta do projeto de lei número 007 de 2020, que fixa subsídios do prefeito e vice-prefeito, chefe de gabinete, do assessor jurídico, do controlador interno, dos secretários municipais para o período da legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. Segundo o senhor presidente, deixou o projeto à disposição na casa para o conhecimento e estudo dos vereadores, para supostas emendas a serem apresentadas. Após havia na pauta o projeto de decreto legislativo de número 029 de 2020, onde dispõe sobre a aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente às contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2015. Seguindo com a palavra, o vereador professor Bola solicitou primeiramente ao presidente da Casa que fizesse a leitura de um documento feito pelas comissões sobre esse projeto de decreto e enviado ao Tribunal de Contas. Logo após, em mãos, o primeiro secretário fez a leitura. Após, o vereador Edson questionou se o Tribunal de Contas do Estado devolveu com devida resposta. Em seguida, o vereador Rafael Cuco, presidente da Comissão de Justiça e Redação, disse que, em conversa com o departamento jurídico, fomos instruídos para votarmos do jeito que está, e os fatos novos seriam apreciados em uma nova análise pelo Tribunal de Contas, e votaria posteriormente a esta casa para serem votados separadas. Em seguida, o vereador Edson deu continuidade dizendo que essas contas referem-se ao parecer prévio do Tribunal de Contas e esta casa pode votar contra ou não. Após leu alguns precedentes do Tribunal de Contas em resposta a alguns questionamentos, onde constam das notas taquigráficas da casa, onde se ateu especialmente no que tange aos fatos novos e supervenientes, e também sobre a decisão do acórdão feito. Isso citou ainda que o Tribunal de Contas não mandou nenhuma outra resposta sobre o questionamento desta casa. Após, disse que naquela data, nas mãos do vereador Donizete, estão os erros apurados por nós, referente à licitação 007 de 2015, onde esses erros mostram que você, cidadão, está sendo lesado. E nós aqui, que somos fiscais do povo, temos que fazer esse trabalho, pois o julgamento final é na Câmara de Vereadores. Então, existindo erros, nós temos de agir para o bem de nossa população. Após o vereador leu a lei orgânica do município, do Tribunal de Contas, seus artigos de 30 a 32, após demonstrou a conta do exercício de 2008 de responsabilidade do senhor Ailton Valotto, que foi votada dias atrás, contas reprovadas com ressalva pelos
vereadores, e disse que essa conta de 2015 pode-se esperar mais um pouco para votar. Seguindo, usou da palavra o vereador Donizete Ruggeri, dizendo que esse debate e questionamento só existe porque ouviu nos corredores da prefeitura os fuxicos que o ex-prefeito tinha dado um prejuízo ao erário de R$90 mil, mas lá ninguém teve coragem de fazer uma denúncia ou mesmo comunicar esta casa do que havia ocorrido, ou seja, que havia algo errado na licitação de número 007 de 2015. Após, disse que fez 2 ofícios ao atual chefe do Poder Executivo, onde no primeiro foi atendido em partes e não satisfeito fez o outro. Daí sim recebeu todas as informações necessárias para apurar os fatos. Após, mencionou ainda que não deram oportunidade, através da Comissão de Finanças e Orçamento, para que fizesse o relatório para desaprovar essas contas, incluindo os fatos novos e supervenientes que deram causa a presente denúncia, mas se achou que o Tribunal de Contas teria mais condições de apurar esses fatos novos. Após, informou que recebeu informações da Grifon e associados, decisão do Tribunal de Contas, que informa que esta casa deve dar andamento às suas denúncias. E diz aqui que esse processo de 2015, ao qual está para votar, está prescrito. O tribunal diz que não tem nada a apurar nesse processo, e sim sobre as novas denúncias dos fatos supervenientes. Com isso, senhor presidente, como nós vamos votar isso? Como uma pauta nova a ser votada, uma pauta que o tribunal fala que está prescrito, e que ora fala uma coisa, outra hora fala outra. Após disse, as decisões que o vereador professor Bola mencionou são disposições precedentes de outros municípios. E como pela última decisão que tenho em mãos, o tribunal fala outra coisa, inclusive direcionado à casa para novas denúncias. Seguindo, usou a palavra o vereador professor Bola, fazendo explicativas sobre os fatos novos que o ex-prefeito poderia vir a esta casa fazer sua defesa. Ainda demonstrou que realmente é a raiz da referida denúncia através da licitação 007 de 2015. Após disse que tem ainda um processo judicial no fórum, onde essa empresa entrou contra a prefeitura para cobrar o restante que falta de pagamento. Mencionou ainda que devemos esperar para que o tribunal possa dar um parecer final dessas contas, para só assim poderem ser votadas por esta casa. Por isso que eu não devo e não vou votar. E acho que os vereadores não devem votar essas contas do jeito que está. Seguindo, pediu o comprometimento do plenário para cada denúncia ou informativo que vier, nos informemos ao Tribunal de Contas. Caso contrário, a gente não vota a referida conta, mesmo prescrita, porque do jeito que está é prejuízo para a população e nós não podemos aceitar. Seguindo, usou da palavra o vereador Rafael Cuco, pedindo quanto tempo essas contas estão nesta casa. Seguindo, o vereador Donizete Ruggeri disse que não sabe precisamente a data, acha que desde o início do ano passado. Disse ainda que não se trata de má vontade do atual presidente ou do anterior, e sim dos presidentes passados, que quando as contas e os processos eram físicos, eles pegavam os processos no correio e levavam para casa. Retomando a palavra, o vereador Rafael Cuco disse que essas contas estão prescritas, como disse o vereador Donizete. Mencionou que a única coisa que eles irão fazer é uma nova avaliação das novas denúncias que foram levantadas por esta casa. Após disse que tem denúncias, sim, tem irregularidades, sim. Todo mundo aqui sabe, ninguém discorda disso. Foi feito um pagamento indevido, sem antes ter recebido o que a empresa deveria ter repassado ao município. Disse ser plenamente de acordo. Se o tribunal quer mais denúncias, devemos mandar para eles, porque eles têm mais capacidade de fazer essa análise. Se a gente fizer aqui, eles vão falar que é política. Seguindo, disse que já foi feita uma parte do levantamento da denúncia para o Tribunal de Contas. Eles pediram mais e vamos fazer sim. Só que essa conta está em aberto para a gente votar. Ela
ela está prescrita, ela não muda. Agora os fatos novos já estão no Tribunal de Contas e vão ser apurados e podem ter certeza que isso vai voltar para esta casa, para ser votado. E quando voltar, nós sabemos que tem irregularidades. Vai ser abordado e vai ter ressalvas ou desaprovação. Seguindo, usou da palavra o vereador professor Bola, dizendo sobre as contas do atual prefeito, onde ele foi até na rádio dizendo que nunca teve problemas com suas contas. Uma de 2009, que deu problema nesta casa para votar, e outra de 2008, que estão em minhas mãos. Então, eu acho que ele está mentindo para a população, que ele nunca teve problema com suas contas. Seguindo, o vereador foi interpelado pelo senhor presidente para que se atesse até os fatos ou usasse explicações pessoais, sendo que esse assunto não faz parte do debate. Após, o vereador professor Bola disse que está fazendo uma introdução para chegar nele. Está simplesmente fundamentando uma fala, porque se a gente votar essas contas como aprovadas, mais um que estará falando amanhã nas ruas da cidade que ele não tem nenhum problema. E todos nós sabemos que ele tem problema. E por isso que venho pedir para que não aprovemos esse parecer prévio. Hoje, seguindo o vereador Rafael Cuco, disse que o processo não pode ficar em aberto, mas o senhor presidente ser responsável, onde o presidente foi notificado várias vezes pelo Tribunal de Contas, por causa que a gente não quer votar um negócio que não tem mais o que fazer. Agora, esses fatos novos, nós temos responsabilidade com a população, de estar levantando todas as denúncias e encaminhar ao Tribunal de Contas. Agora vai ficar assim, o presidente só recebendo notificações por não ter colocado em votação as contas. Como tenho certeza que o senhor também recebeu notificações quando era presidente. O vereador professor Bola disse que não recebeu por essas contas de 2017 e 2018. Não se encontrava nesta casa. Cada vez que vem uma conta, vem um processo como este para esta casa. E este não se encontrava aqui. Tanto que o vereador Donizete Ruggeri fez a denúncia que o ex-presidente desta casa sumiram com alguns processos, e está gravado nas sessões da casa. Após afirmando que o seu mandato de presidente de 2017 a 2018, essas contas não estavam na casa para serem aprovadas, senão teriam votadas todas. Após, o vereador Rafael disse que era só ter entrado no Tribunal de Contas e ver as contas que estavam para ser aprovadas, ou não. Seguindo, o vereador Rafael disse que essas contas não voltam mais. Se precisar fundamentar a denúncia, se comprometeu com o vereador Donizete e com os demais vereadores a fazer caso fosse necessário. Só que até quando vai ficar essas contas do jeito que está? Seguindo, o vereador Donizete Ruggeri disse que o mesmo estando prescritas as contas e a dúvida suscita pelo Tribunal de Contas, vai se abster da votação. Porém, pediu o compromisso de todos os vereadores perante as referidas denúncias. Não vai votar, mas podem tramitar a matéria. Seguindo, o vereador Devan disse que não vai mudar em nada, se votar ou não. Para o Tribunal de Contas, o que vale são as novas denúncias. Então, se deixarmos de votar essas contas que estão regulares, não vai mudar em nada. Após deixou seu voto favorável, seguindo o senhor presidente, disse que veio essas 9 contas no seu mandato para ser votada por esta casa. Então, essa conta era para ter ido em votação, onde algum de vocês, vereadores e as comissões, fizeram uma reunião com a doutora e pediram para ir para o tribunal. Após disse que a semana passada veio outro aperto pelo Tribunal de Contas para que fossem colocadas as contas em votação, dizendo não poder segurar, senão vai responder. Semana retrasada, a doutora veio aqui para fazermos resposta dessa conta do porquê eu não coloquei em votação. Após disse que vai colocar em votação e tirar o projeto ou que fique em votação, se tira o projeto ou que fique. Segundo o vereador Marcelo Trevisan, disse que se for para prejudicar o senhor presidente, que seja votado. E espera que chegue as novas denúncias, pois contas estão sem ressalva mesmo. Vamos votar ela sim. Após usou da palavra a vereadora Ana, dizendo optar pela
posição do vereador professor Bola, pedindo para que seja retirada o projeto da pauta. Seguindo, o senhor presidente colocou em apreciação do plenário para retirar da pauta ou permanecer, sendo que os vereadores professor Bola, Ana Lira e Donizete Ruggeri foram pela retirada do projeto da pauta. E os vereadores Rafael Cuco, Edevan, Marcelo, Miro Sardeto foram pela permanência do projeto para votarem o mesmo hoje, sendo vencidas a retirada por 4-3 e sim pela permanência para votação. Após o senhor presidente disse como esse resultado, as contas serão votadas. Após de posse dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes, o projeto de decreto legislativo de número 029 de 2020 foi à votação, sendo aprovado por 4-2 e uma abstenção, sendo os votos contrários dos vereadores professor Bola e Ana Lira e abstenção do vereador Donizete Ruggeri. Seguindo, não havendo mais matéria na pauta, o senhor presidente passou para explicações pessoais, onde usou da palavra os vereadores vereador Edson Roberto Rocha. Seguindo, não havia mais nada inscrito. Após o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Coloco a ata número 035 de 2020 em apreciação dos vereadores para impugnação ou ressalva. Vereador Donizete. Senhor presidente, só para fazer uma observação, a vereadora Ana, mas não precisa verificar agora, depois eu faço a verificação. O prejuízo ao erário foi manifestado aqui de 900 mil, e a vereadora parece que leu 90. Mas isso a gente faz observação depois, porque está constando nas notas taquigráficas da casa que é 900 mil mesmo. Tá? Talvez algum erro de ortografia ali, eu faço a correção depois. Obrigado. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Passamos para o pequeno expediente, onde temos um convite. Convite. O Poder Legislativo Municipal de Rondon convida a população em geral para participar da audiência pública do segundo quadrimestre do exercício de 2020 do Poder Legislativo em cumprimento do artigo 9, 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Local: Câmara Municipal, Avenida Rio de Janeiro, 405, Rondon, Paraná. Data: 28 de setembro de 2020, horário às 19 horas. Observação: por motivo da pandemia do Covid-19, a audiência não será aberta ao público, conforme decreto legislativo, número 33 de 2020. Estará sendo transmitida através do canal do YouTube da Câmara Municipal de Rondon, no link de transmissão ao vivo do site. Câmara Municipal de Rondon, 17 de setembro de 2020. Roberto Scaraboto, presidente. Senhor presidente, tem horário aí no convite? Oi? Horário? 19. Deixa eu ver aqui. 19 horas. Tá ok. Obrigado. Beleza. Temos nada... Oi, Ana? Não falei nada. Temos nada no pequeno expediente, passamos para o expediente comum. Algum vereador que queira usar espaço? Nenhum. Temos nada, então passamos para a ordem do dia também. Pois não, vereador? No pequeno expediente, Expediente comum. Comum, eu O tenho senhor quer fazer uso da palavra? eu quero fazer um requerimento. Tudo bem, vereador. Tá? Eu achei que a vereadora Ana ia fazer o requerimento dela, por isso que eu esperei um pouquinho, tá? Tudo bem. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, comunidade que nos assiste através do YouTube da Câmara Municipal de Rondon. Senhor presidente, o meu requerimento é sobre limpezas de rua da cidade. Tenho observado, principalmente no período noturno, que os cidadãos estão fazendo o quê? Estão colocando fogo nas folhas, né? Como nós sabemos que a lei coíbe colocar fogo, queimar, que gera também como infração ao meio ambiente, mas por que está acontecendo que eles estão colocando fogo nessas folhas? Porque o município não está limpando as ruas, né? Então, o que acontece?
O cidadão varre a sua calçada, nós temos várias árvores aqui que caem as folhas, ele varre e junta aquele montinho ali na frente da sua casa. Varre a calçada e ele também varre o asfalto, ele também está limpando a rua, que era um serviço que o município teria que fazer. Ele ajuda até nesse item. E o município não passa recolhendo essas folhas. E o que acontece? Fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, o cidadão vai lá e taca fogo. Então, vários locais que eu tive andando na cidade, principalmente no período da noite, eles colocam fogo. E 10 horas, 11 horas da noite, a fumaça está ali queimando. Então, meu requerimento é, todos os cidadãos nossos contribuem com os seus impostos. E a prefeitura tem que devolver esses impostos para eles com os serviços que o município tem que fazer. Se o prefeito alegar que não tem funcionário, abra uma frente de trabalho para que as pessoas executem esse serviço. Limpe a cidade inteira. Deixe a cidade com uma aparência mais bonita. Eu sempre venho aqui nessa casa, todos esses anos, cobrando a limpeza pública. Por quê? Porque as pessoas que nos visitam de fora, quando ela chega até a gente, ela fala, ó, essa cidade já foi mais limpa. A cidade de você está feia. Tem que limpar, está uma sujeira danada. E, na realidade, o cidadão limpa seu quintal, limpa ali a sua data, a sua calçada, varre também a frente da casa dela, aquele asfalto ali, junta na beira do meio-fio, e o município que teria que recolher, até o município poderia usar isso aí para fazer um adubo, né, um local para colocar esse material para virar adubo e depois fornecer para o cidadão também, ajudaria nisso. Mas nós temos cobrado, pedido, e a gente não vê esforço para que isso aconteça. Dinheiro o município tem. Então poderia fazer hoje uma frente de trabalho para a limpeza, como poderia fazer outras frentes de trabalho para outros serviços públicos que são necessários para a nossa cidade. Esse é o requerimento, senhor presidente. Depois eu queria que ele fosse transformado em físico, me entregasse uma cópia para mim poder também estar mostrando para as pessoas que nós estamos fazendo os pedidos que elas pedem para nós. Outra coisa que eu vou abordar é sobre o IDEB. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do nosso município. Então, a cada 2 anos, nós temos o índice. E o nosso município, como é uma notícia ruim, né, infelizmente a gente não viu divulgar isso, mas o jornal Tribuna de Cianorte divulgou dia 15. Então, se alguém falar, não, o vereador está falando informações indevidas, está lá na Tribuna de Cianorte do dia 15/9 a matéria sobre os 12 municípios do Núcleo Regional de Educação de Cianorte que pertence a Rondon. Então, a notícia ruim por quê? Porque o IDEB do município em 2017 era 6,6. E agora, o de 2019, que sai agora 2020, é 6,1. Rondon, entre os 12 municípios, ele ficou em penúltimo lugar. Então, para a gente é muito, principalmente a gente que atua na área da educação, tem lutado pela educação, trazendo recursos para a educação, a gente vê que somente Tuneiras do Oeste ficou depois de Rondon. Os outros, todos os municípios ficaram acima. E eu fiz aqui um placar de 2013 até 2019. 2013, IDEB, 6,2. 2015, IDEB, 6,4. 2017, IDEB, 6,6. E o IDEB atual, 6,1. Então, tivemos aí uma perca de 5 pontos no IDEB. Né? Isso, o que acontece? O recurso para a nossa educação para os próximos anos vai cair. Né? Como eu tenho aqui, ó, primeiro colocado da nossa região, Japurá, com 7,3. Segundo lugar, São Manuel, com 7,2. E terceiro lugar, São Tomé, com 70. Aqui na matéria está dizendo o seguinte, que São Manuel só conseguiu ser o segundo colocado porque ele investiu no estudante.
média de R$ 2.000 por aluno, né? Imagine se nós investíssemos esses R$ 2.000 nos nossos alunos aqui em Rondon. Nós seríamos disparadamente o primeiro colocado. Mas, infelizmente, a aplicação aqui é dentro do que a lei pede, nada mais. Então, nós precisamos que os próximos gestores do nosso município olhem e apliquem, melhore o nosso índice e melhore também a qualidade da nossa educação. Então, eu queria deixar registrado, se alguém precisar confirmar o que eu estou falando aqui, está lá na tribuna do Cianorte, do dia 15/9, a matéria completa. Eu só fiz um resumo. Também deixar registrado hoje, senhor presidente, que hoje é dia que se comemora a luta da pessoa com deficiência, dia 21 de setembro. Também é o dia do radialista. E, principalmente, como eu falei aqui na coleta das folhas, o dia da árvore. E o Paraná está comemorando hoje, plantando 550 mil mudas, a qual o governo pediu para que os municípios também o fizessem. Mas, infelizmente, nosso município, pelo menos que eu vi na rede social hoje, não plantou nenhuma árvore hoje, no dia 21. E o Paraná plantou, o governo do estado do Paraná plantou 550 mil mudas, né? Numa época que nós estamos aí com o desmatamento, né? Uma época que nós estamos precisando que o nosso oxigênio seja cada dia melhor. Então, eu queria deixar registrado, tá? E agradeço desde já a pronto atendimento. Obrigado. Vereadora Ana. Boa noite, senhor presidente, vereadores presentes, público presente. É uma honra tê-los aqui. Compareçam sempre. Eu vou fazer o meu requerimento verbal. A população tem me cobrado bastante. A pista de caminhada tem um quebra-mola no sentido que vai. O sentido contrário, voltando, em frente àquele parquinho, ali tem muita criança que vai no parquinho à tarde, né? E os carros passam numa velocidade um pouco, assim, grande. E os moradores foram até a minha casa, fizeram até por escrito. Eu falei que primeiro eu ia trazer aqui nessa casa para passar para o executivo, né, o setor responsável, para que providencie, e se não, depois a gente vai fazer por escrito, porque é uma necessidade grande ali, entendeu? Então, o carro já aconteceu de parar lá no meio da pista, né, já aconteceu de bater, porque a pista de caminhada, então eles acham que é uma pista de corrida ali, e não é, na verdade, né? Então, a gente pede, assim, encarecidamente, que pudesse ser feito, para a gente evitar que aconteça um acidente, aconteça o pior. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Donizete. Senhor presidente, eu não ia me inscrever, mas eu queria só dar resposta ao vereador professor Bola, para dar uma confirmada na matéria que ele mencionou. Eu também recebi essa matéria. E a gente lamenta muito, porque além de perder os recursos, nós perdemos qualidade na educação, né? E é isso que é mais sensível. Você perde a qualidade, por quê? Porque você não tem incentivo, o professor não tem incentivo, não tem curso, não tem qualificação, não tem distribuição do Fundeb. E praticamente esses municípios que estão na frente, você pode ter certeza que os professores desses municípios recebem a participação do Fundeb no mês de dezembro de cada ano. Então, o Fundeb é legal, né? Agora vai ter outra distribuição, outra maneira de distribuição através do governo federal, que vai aumentar esse fundo, né? Melhorando aí as condições dos municípios, mas a gente também tem que ter o gestor para que faça isso, porque nós pedimos. Até acho intempestivo a gente fazer tanto requerimento, que nós já fizemos mais de 450 pedidos nesta casa, nesses quase 4 anos, e, lamentavelmente, não foi atendido 1%. Então, eu vou me abster de fazer requerimento, porque já o fiz nos quase 4 anos, já trabalhei, já lutei, já defendi, já trouxe as reivindicações da população. Infelizmente, o que a gente recebeu, inclusive em certos departamentos, é que o vereador não manda nada, e vereador, entre aspas, não vale nada. Então, várias pessoas que fazem pedido em nome dos vereadores em certos departamentos, certas secretarias, eles saem com a negativa e ainda xingados
né? Então, vereador, eu acho que não devia nem ter mais, nem existir mais vereador. Mas, infelizmente, na questão federativa, nós temos que ter essa distribuição dos poderes eletivos e o poder legislativo municipal é um deles. Enquanto existir o princípio democrático de direito, existe as 9 cadeiras de vereador no município de Rondão. Infelizmente também, professor Bola, vereador professor Bola, que no dia da árvore a gente não vê nem o movimento do Poder Executivo nesse sentido. Isso poderia fazer através dos alunos, como foi feito já em vários setores, né? Antigamente se fazia muito isso, a Emater participava, as escolas. E como é que você vai incentivar o meio ambiente melhor se você não mostra para a criança que tem que fazer isso? Infelizmente, não se plantou nenhum pé de manga hoje. Precisaria plantar pelo menos um pé de manga. Então fica o meu agradecimento ao senhor presidente, à vereadora Ana, a todos os vereadores. E agora eu acho que, infelizmente, o mandato já se acabou, nós não temos mais, vamos cumprir os deveres legais, mas solicitações, acredito que esse surgimento novo da Covid, o foco é só Covid. Então não se tem mais nada, mais orçamento para nada, não se cumpre mais nada, só se fala em Covid, infelizmente. Mas eu acho que não pode esquecer, porque os orçamentos têm que ser cumpridos. Essa deficiência que nós estamos tratando aí da educação é um defeito de gestão e tem que ser planejado e melhorado, com certeza, no nosso município, na nossa região e em todo o país, para que nós cresçamos em um país mais justo e solidário para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Não temos mais nada no expediente comum, também não temos nada na ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Vereador Edson. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui que nos assiste. Senhor presidente, somente para fazer uma comunicação, que desde 2017 nós fizemos um pedido ao deputado federal Edmar Arruda na época, que hoje é ex-deputado, era o deputado que nos atendia em Brasília, atendia o município, né? E sempre atendeu esse vereador. E o deputado, em 2017, quando ele esteve aqui em Rondon, que ele fez a entrega da van da APAI, nós solicitamos naquele momento um recurso para a compra dos ar-condicionados da Escola Castelo Branco e também para a Escola Especial APAI. Só para deixar registrado também, e depois eu vou enviar ao deputado, ao ex-deputado, né, que a semana passada deu início-se à instalação dos ar-condicionados no Castelo Branco. Uma demanda que teve lá, que o recurso veio, foi comprado os ar-condicionados, deixaram eles guardados, e eles não conseguiam resolver o problema da energia. Então, conseguiu resolver agora essa demanda da energia, dividiu lá os padrões e os ares estão instalados. Estive lá na escola, tirei as fotos, já mandei, enviei para o deputado, né, para ele guardar lá também no arquivo dele. Então, deixar aqui registrado que a todos da nossa comunidade, que esses ares vão ser instalados e o ano que vem, com certeza, os alunos retornarão à Escola Castelo Branco já com essa benfeitoria. Uma benfeitoria de R$150 mil colocado pelo deputado Edmar Arruda. E na Escola APAI, que eu fiz o pedido também de 80 mil, que já foi destinado, a escola, com a sua diretoria, achou melhor não instalar o ar-condicionado por causa da despesa muito grande com energia, né, que é a escola que paga. Ela resolveu, então, comprar um veículo para que a psicóloga, a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, a assistente social fizesse as visitas às famílias. Então, se comprou um carro no valor de 51 mil e pouquinho. E os outros 29 mil reais, a escola comprou equipamentos. Freezer, geladeira, liquidificador, batedeira, micro-ondas, tudo que é necessário, talher para a escola. E a gente também tirou essas fotos que foram entregues, ficaram ali na sala dos professores para que todos pudessem ver, e também enviamos ao deputado. Então, deixar aqui a nossa gratidão ao deputado Edmar Arruda, por sempre estar nos atendendo Rondon.
Fora os 450 mil reais que ele mandou para a saúde, né? Aqui através do pedido nosso também, e outros recursos que foram empenhados em seu nome. Então, deixar esse registro, senhor presidente. Obrigado. Não temos mais nada. Convoco os senhores vereadores, vereadora Ana, uma sessão extraordinária. Convido o público aqui presente para participar. Declaro sessão ordinária encerrada.